tupi, poqueca, assado de peixes, ou moquém, grelha de madeira sobre, o fogo onde os índios assavam um peixe, câmara cascudo, originalmente feito numa grelha de varas, ou ainda em folhas de árvores cobertas por cinzas quentes. A isso dava-se o nome de moquém. O peixe nesse processo era moquecado. Bom dia, boa tarde, sei lá, boa noite. Vamos falar de moqueca? Novamente, vamos. Porque a galera está revoltadíssima. Assim, tem alguns pontos em que a pessoa não pode enganar. E eu preciso falar uma coisa para vocês. Vocês foram enganados, tá entendendo? Quem defende moqueca de ovo foi enganado. Vou explicar por quê. Primeiro, você pode fazer sim um ovo ao molho de azeite dendê, com coco, cebola, pimentão, coentro, pode fazer o que for. Isso vai virar uma sopa de ovo, um ovo ao molho, um ovo ao molho de coco, vai virar o que você quiser, mas não vai virar moqueca. Me desculpe. Ah, mas a minha avó fazia. Ok, concordo, a sua avó fazia. Como eu falei, isso é uma invenção recente. Quando eu digo recente, é de um século para cá. E Câmara Cascudo, em 67, em seu livro A História da Alimentação do Brasil, já faz um apontamento de Gonçalves Dias, em que ele diz o seguinte: há 100 anos dizia ser moqueca um guisado de peixe, guisado no sentido de refogado, leite de coco ou azeite de dendê. Saboreada pelos cronistas, perdeu-se completamente o feito primário no uso comum que havemos. Então aqui, Gonçalves Dias já aponta uma reclamação de que a moqueca que a gente tinha, que era feita pelos indígenas, já tinha se perdido culturalmente. Ela tinha se transformado de um assado, um braseado, que você pegava a carne, moquecava o peixe na banana e jogava brasas, tá? Disso passou com as influências portuguesas, passou a virar um guiçado normal. Aqui uma reclamação nítida, né? Guisado no sentido de refogado, ou seja, virou uma sopa qualquer, um refogado qualquer. Essa é a grande reclamação de Gonçalves Dias, que já naquela época a moqueca já tinha perdido a sua culturalidade, tá? A sua ancestralidade indígena. Como ele fala, perdeu-se completamente o feitio primário no uso comum em que havemos. Então já tinha perdido para ele, não tinha mais nada de indígena, tá? Só ficou o nome. Então é muito importante a gente resgatar essa ancestralidade, tá? Tudo bem que a moqueca, quer dizer, qualquer alimento, ele vai se transformar ao longo do tempo, mas a gente tem que resgatar de alguma forma ele, principalmente se ele tem um valor histórico-cultural, tá? Isso Gonçalves Dias falou em 1823 a 64, que foi quando ele viveu. Agora a gente passa para Sodré Viana, que em seu livro O Caderno de Xangô, de 39, já descreve a moqueca de ovo. E na verdade, ele descreve um monte de moqueca, né? A moqueca de todos os tipos. Então, o que antes era uma moqueca só de peixe, tá? Feita com o peixe embalado na folha de bananeira, virou um guisado, que é um ensopado, como qualquer outro ensopado, e agora virou para todos os tipos de proteínas. Então aqui a gente vê perda de cultura. E quando eu falo perda de cultura, eu estou falando de perda de cultura direta indígena, tá? Porque aqui a gente teve uma agregação de cultura africana com a cultura portuguesa e com a perda da cultura indígena. O que eu estou querendo aqui é um resgate da cultura indígena. Agora, se você não liga para a cultura indígena, eu não posso fazer nada, né? Porque tudo que eu for falar a partir de hoje, a partir depois disso, não vai valer de nada.
E esse processo de perda de cultura, ele também está associado à banalização. Porque o que antes você tinha todo um processo de alimento voltado para uma proteína específica, né, peixe, agora é voltado para qualquer coisa, inclusive não peixes. Então, você banalizou a sua preparação. E eu não estou querendo que nenhum vegano fique puto comigo, mas banalizou. Porque antes você fazia uma preparação somente daquela maneira. E agora qualquer um faz. Então, a muqueca e o guisado, como próprio foi falado antes, dá no mesmo. E isso não sei eu que estou falando, não. Foi Gonçalves Dias. Então, se você quer ficar puto, fique com Gonçalves Dias, que lá no século XIX ele já estava dando a letra de que o processo estava sendo banalizado. De que antes era feito de uma maneira e hoje é um guisado qualquer. E é. Tá entendendo? A galera esquece que a muqueca ela tem um contexto histórico muito maior do que o descobrimento do Brasil. Porque os índios já faziam muqueca. Então não me vem falar, patavinas, que a muqueca é feita de ovo, porque não tem como. Primeiro porque no Brasil não tinha ovo. Então não dá nem para discutir essa porra. Segundo que moquém, que vem da carne moquecada, que alguns falam que também é poquém, mas enfim, o moquém é a carne envolta em folha de banana. Então assim, não tem como, desculpem quem está defendendo. E eu acho que você está revoltado à toa. Eu acho que a pessoa está revoltada à toa, porque tocou num ponto em que ela se sentiu enganada, né? Mas vamos lá, eu vou te ajudar. Eu não estou aqui para ficar falando que a muqueca não existe. É isso que eu estou falando. Eu estou aqui para defender o que é uma muqueca. E em um dado momento, né, quando é que a galinha chegou? Né? Quando os primeiros portugueses vieram para o Brasil. Aí chegou-se a galinha. Inclusive tem relatos muito interessantes sobre como os índios viram a galinha, né? Porque era um ser bizarro. E aí em um dado momento, o ovo foi introduzido, o ovo cozido foi introduzido à moqueca, né? Você faz lá a moqueca, lembrando que a moqueca era um peixe cozido dobrado na folha de bananeira. Não tinha caldo. Com a chegada dos portugueses e dos africanos, começou a introduzir o caldoso dentro da moqueca e ela passou por uma panela de barro. Tá? Quando passa para uma panela de barro, você começa a colocar outros produtos ali dentro. Beleza, como a gente tem o coco, que é uma influência direta dos africanos. E a partir de um dado momento, começou a colocar ovo em cima da moqueca. Até aí ok, que é decoração, é efeito decorativo. Né? Tem o seu sabor? Tem o seu sabor. Mas você não pode tirar esse peixe e colocar só o ovo, porque aí você desconstrói todo um pensamento secular sobre a própria moqueca, e aí perde todo o sentido da coisa. Isso que eu estou tentando dizer, né? Então, assim, para quem está extremamente puto comigo, porque eu falei mal da comida baiana, não, eu não falei mal. Eu falei mal da moqueca de ovo, porque a moqueca de ovo não existe. Entendeu? O que existe é um ovo com molho. Mas, ok. O que eu quero falar aqui é mais importante, né? Porque minha avó faz desde a segunda geração com ovo. Uma coisa que eu quero discutir aqui que é muito importante é o seguinte: qual a função do ovo dentro da alimentação? Ele é um substituto direto da proteína. Indígena comia ovo? Não. Indígena comia peixe. Indígena comia as carnes de caça. Indígena não comia ovo. Então, ao você tirar o peixe e introduzir o ovo, você está fazendo uma substituição. E essa substituição, ela desvaloriza o próprio prato, porque o ovo você pode ser como prato principal, não tem problema nenhum, mas o ovo
Na moqueca, com outras preparações, apesar de eu não gostar do ovo em moqueca, mas enfim, isso não vem ao caso, né? Você está lá com peixe e ovo, mas isso não vem ao caso, é um gosto pessoal meu. Mas o ovo, ele está como agente secundário. A partir do momento em que você tira o peixe e você coloca o ovo, você transformou a velha frase que toda a elite burguesa adora fazer, que é o quê? Não tem peixe, faz ovo, né? E está tudo bom. Então, essa substituição é que é problemática, porque o pobre, ele quer comer direito. Então, quando você defende a existência de que eu posso sim comer uma moqueca de ovo como prato principal, eu estou defendendo que o pobre, ao invés de comer peixe, deve sim comer uma moqueca de ovo. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Quem aqui acorda de manhã, falando assim, porra, estou com vontade de ir no restaurante tradicional para comer uma moqueca de ovo? Não vai. Se você tiver o mínimo de dinheiro, você vai pegar uma moqueca normal, tradicional, de peixe. Então a moqueca de ovo, ela vem como agente secundário, substitutivo do financeiro, substitutivo, ó, de que você não tem o valor, né, para você comprar peixe e você bota o ovo. Alguém vai sair de casa para comer um bobó de ovo? Então é isso, gente. Assim, a gente é enganado sempre pela indústria de alimentos. Não vai ser a primeira vez, não vai ser a última. Mas eu acho que a gente tem um contexto histórico muito importante que precisa ser preservado. Exemplo, eu faço pudim de leite condensado, mas o pudim de leite condensado também é uma fabricação moderna, porque ele não existe. O correto é o pudim de leite. Mas aí isso é para um outro papo, que aí vão ter os haters do leite condensado, né? Aqui é os haters do bobó não, da moqueca. Então assim, pode fazer pudim de leite condensado? Pode, mas você tem que lembrar que ao você fazer o pudim com leite condensado, você está ali sendo obrigado a comprar uma lata de leite condensado, porque isso é industrializado, e colocar no ovo para fazer seu pudim. Diferente de antes, que era só você pegar o leite, que é um alimento muito menos industrializado. Então, lembrando, né? Eu não sou contra a moqueca, mas a gente tem que entender que existe um contexto histórico muito importante na qual ela é formada, tá? Um contexto muito mais secular do que o ovo, e que ela é importante para a história dos índios brasileiros. E índio brasileiro não conhece ovo, meu irmão. Se não conhece ovo, não tem churumela, tá? Você pode continuar comendo a sua moqueca de ovo à vontade, mas está sendo enganado, porque não é moqueca, é ovo ao molho. E é isso aí, ó. Valeu, gente. Beijão.